Boa noite, igreja. Nós vamos dar sequência e hoje fazer, na verdade, até o encerramento da nossa série, enquanto nós temos falado sobre o Evangelho. Essa tem sido a nossa temática neste último mês. E ao longo desse mês, então, nós refletimos sobre aquilo que fundamenta a nossa fé. Nós aprendemos desde a primeira pregação, começando essa série com o André, em que nós vimos que o Evangelho não é apenas algo que diz respeito ao princípio, aos fundamentos da nossa fé. Nós não temos o Evangelho como se o Evangelho fosse o ABC da nossa fé. Mas, conforme Tim Keller escreveu num dos seus livros, o Evangelho é a vida cristã, é a essência da nossa fé, de A até Z. É por essa razão que nós sempre voltamos ao Evangelho. Que o Evangelho nunca é um assunto já batido e que nós já podemos deixar de lado, supondo que existem assuntos mais profundos, mais densos, mais teológicos ou qualquer outra coisa do que o Evangelho. Não, o Evangelho é o que fundamenta, é o que alicerça a nossa fé, é no Evangelho que estão as raízes da nossa fé, e se periodicamente não voltarmos à palavra de Deus buscando respostas acerca do que é o Evangelho, e diante deste Evangelho analisarmos a nossa vida, certamente a nossa caminhada cristã vai perdendo a sua força. O tempo todo temos que voltar ao Evangelho, por uma razão muito simples. Jesus Cristo é o Evangelho. Ele é a palavra de Deus que se fez carne e viveu entre nós. Jesus Cristo é a boa notícia de Deus para nós. Por essa razão, porque o Evangelho é o fundamento da nossa fé, é que nós sempre voltamos a ele. Nessa série nós começamos com algumas perguntas. A primeira delas foi de onde nós viemos. E com essa questão nós aprendemos que a palavra de Deus nos revela que a nossa origem é a vontade de Deus. Que Deus é aquele que está na nossa origem. Nós viemos desse Deus, nós somos sustentados em nossa existência humana por este Deus. Esse Deus não só nos sustenta concedendo a vida, mas é o Deus que sustenta todas as coisas. Ele é o Senhor do universo e todas as coisas no universo, visíveis e invisíveis aos nossos olhos, são sustentadas por Ele, e a nossa existência só pode se dar nele. E este Deus também é o nosso Redentor. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos redime. A gente viu também uma outra questão: por que as coisas deram tão errado? Ou seja, se o propósito de Deus é nos criar para um relacionamento perfeito com Ele, se nós só podemos existir nesse Deus, e é isso que Paulo diz inclusive lá para os atenienses em Atos capítulo 17, que é neste Deus que nós existimos, nele é que nós sustentamos a nossa vida, na verdade Ele é quem sustenta a nossa existência. Ao mesmo tempo a gente percebe que a nossa relação com Deus, a relação da humanidade com esse Deus, está muito longe de ser aquilo que a gente sabe biblicamente ser o propósito de Deus para a sua criação. Nós vemos que seres humanos fazem coisas e nós vivemos de jeito tal, onde me parece que alguma coisa deu errado nesse processo. Não parecemos seres humanos uma criação realmente feita por Deus para ter comunhão com esse Deus e agir para o bem dessa criação. Muito pelo contrário, as ações humanas e toda a história humana dá para nós indicadores de que alguma coisa deu muito errada nesse processo. Ao que a Bíblia chama de pecado. O que deu errado nesse processo é que se introduziu nessa história da criação de Deus um elemento não criado por este Deus. Um elemento que foi possibilitado quando Deus dá ao ser humano a liberdade de escolha, de comer ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir dessa escolha humana, dessa decisão humana, o ser humano passou a viver debaixo de uma grande mentira que Satanás tem incutido na mente humana desde os primórdios. E essa mentira é de que nós somos os nossos próprios deuses. De que nós não precisamos de Deus para viver. De que nós é que podemos fazer o que nós quisermos da nossa vida. De que nós podemos fazer as nossas regras sem ter que prestar contas para ninguém. E é com essa lógica
E vivendo por essa lógica, que a humanidade foi cada vez mais para longe desse Deus, criou os seus deuses, criou os seus ídolos, que nada mais são do que reflexos da própria humanidade caída, como Paulo escreve em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Esses seres que nós criamos para adorar nada mais são do que imagens feitas à imagem e semelhança do homem mortal. Ou seja, nós acreditamos na mentira satânica de que podemos viver sem Deus nesse mundo. E aí vem a outra pergunta que nós trouxemos, que o Caleb explicou para nós na semana passada. E o que restaurará todas as coisas? Jesus Cristo é a resposta de Deus. Jesus Cristo é o agente da restauração de todas as coisas. É o Filho de Deus que veio a este mundo viver entre nós e por meio dele, do seu sacrifício, da sua vida, do seu sacrifício e da sua ressurreição, que todas as coisas na ordem da criação estão sendo restauradas. É importante pensar que o Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, deixa isso muito claro. O pecado não atingiu somente a nossa relação com Deus, mas o pecado tem proporções cósmicas. O universo e toda a criação foi afetada pelo pecado. E isso é um grande mistério. Nós não sabemos exatamente como isso aconteceu e quais são as proporções disso, por causa da nossa mente humana e totalmente limitada. Mas nós sabemos pelo Novo Testamento que Deus está, por meio de Cristo, reconciliando consigo todas as coisas, visíveis e invisíveis. Significa que o agente dessa restauração é Cristo Jesus, o Filho de Deus. E hoje nós queremos fechar com uma outra pergunta: como posso ser restaurado? Agora a pergunta se dirige a nós e o que nos cabe. Como nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, mas escravizados pelo pecado, experimentados no pecado, separados da presença de Deus, destituídos da glória de Deus, como nós, seres humanos, podemos ser restaurados. E para responder essa questão, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e nós leremos do verso 4 até o verso 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e nós faremos a leitura do verso 4 até o verso 10. Quando nós levantamos a pergunta sobre o que deu errado na história, nós lemos o texto de Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. E nesse texto nós descobrimos com Paulo algumas coisas acerca da existência humana. Quem é o ser humano? E nós aprendemos com esses 3 primeiros versículos do capítulo 2 de Efésios, que o ser humano é alguém que vive em estado de morte e para a morte. Ele vive escravizado pelos seus próprios desejos. Ele está sentenciado à morte e está sendo dominado, escravizado pelo pecado. E por conta disso, nesse estado de morte, este ser humano é merecedor da ira de Deus. É com isso que ele termina o versículo 3. E no verso 4, Paulo começa dizendo o seguinte: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos ter um momento de oração? Senhor nosso Deus e Pai, lemos a Tua palavra e confessamos, Pai, que somos totalmente dependentes da ação do Teu Santo Espírito,
para que essas palavras, Pai, alcancem na nossa vida, mente e coração, aonde a nossa própria razão não é capaz de chegar. Que estas palavras, Pai, tenham um sentido, Senhor, dado pelo Teu Santo Espírito. Ilumina a gente, Pai, ilumina o Teu povo, para que entendamos isso daqui, para que entendamos estas santas e benditas palavras que o Senhor inspirou Paulo para que escrevesse para nós. Que estas palavras, Pai, sejam alimento para o nosso coração e instrumento nas Tuas mãos para a transformação de vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como eu posso ser restaurado? E a primeira resposta que esse texto nos dá é que nós somos restaurados por misericórdia, graça e por amor de Deus. Somos restaurados por misericórdia, graça e por amor de Deus. O texto começa de uma maneira muito importante. Tem um todavia nessa história. E isso é importante você notar quando você está lendo a Bíblia. Preste atenção nos todavia, nos poréns, nos no entantos. Assim como os portantos da Bíblia, eles carregam algo muito importante no texto. E este todavia faz um contraponto com aquilo que Paulo tinha acabado de dizer. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões, nós estávamos dominados pelos nossos desejos e nós éramos merecedores da ira de Deus. Só que aí vem um todavia. Todavia, Deus fez alguma coisa que virou o jogo. Deus fez alguma coisa que mudou essa história. Deus fez alguma coisa que não trouxe sobre nós a condenação, tirou de nós a sentença de morte, tirou de nós o merecimento da ira de Deus, e tudo isso é algo que Deus fez. Todavia, Deus, e Ele é descrito aqui como rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Isso é muito importante, porque este Deus que é amor, muda todas as coisas. Este Deus que é santo, e porque Ele é santo, Ele não entra em acordo com o pecado. Este Deus que é santo, e por ser santo, Ele não compactua, Ele não tolera o pecado. Para pensar naquele texto que o Caleb pregou para nós. Em Deus é que nós existimos. Só que Deus é santo e nós somos pecadores. Então tem um conflito aqui. Se Deus é santo e não tolera o pecado, como é que nós podemos existir nele? Ele nos aniquilaria. A sua santidade nos aniquilaria e deixaríamos de existir. Seríamos incapazes de existir. Mas esse Deus que é santo, é um Deus que também é justo. E pelo pecado exige a punição. Pelo pecado Ele exige o pagamento. E este Deus que é santo e justo, simultaneamente é misericordioso e nos ama. Quando nós falamos que Deus nos ama, ou essa expressão de Paulo, com o grande amor com que nos amou, nós precisamos levar em consideração que a Bíblia afirma, na primeira carta de João, de modo muito especial, que Deus é amor. E isso é significativo. Ele não sente amor. O amor de Deus não é algo que está sujeito à variação. O amor de Deus não é algo que é dado de acordo com o merecimento. O amor de Deus não nos é destinado, não nos é concedido de modo que nós podemos fazer alguma coisa para Deus nos amar menos ou Deus nos amar mais. O amor de Deus não é um sentimento como o amor é para nós. Nós, seres humanos, escravizados pelo pecado, ainda vivendo neste mundo de pecado, é que amamos dessa maneira. Amamos de acordo com o merecimento. E o nosso amor tem variação, mas o amor de Deus é diferente. Porque o amor para Deus não é um sentimento que Ele tem. O amor de Deus é o próprio Deus.
é diferente. Deus não sente amor, Ele é amor. E porque Ele é amor, porque Ele é rico em misericórdia, Ele mudou esse jogo. Ele fez alguma coisa com que toda essa sentença que estava sobre nós, toda essa realidade de pecado que estava em nós, fosse removida. E ao invés de todas essas coisas, Ele nos deu vida com Cristo, Ele nos concedeu a salvação em Cristo Jesus, Ele nos trouxe de volta à vida. E Paulo vai dizer para os romanos que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, vivemos não mais na morte, mas vivemos pelo poder da ressurreição, que é o Espírito Santo de Deus vivendo em nós. E ao invés de estarmos dominados pelo pecado, o texto nos diz que nós nos assentamos com Cristo nos lugares celestiais. Passamos a dominar juntamente com Cristo. Para dizer isso de uma outra forma, era para ser assim: morte, escravidão do pecado, ira de Deus, e estávamos sentenciados a viver segundo a nossa carne. Mas o que nós recebemos? Recebemos vida, recebemos o domínio junto com Deus, recebemos graça, amor e misericórdia ao invés da ira de Deus, e ao invés de vivermos segundo a nossa carne, foi aberta para nós a possibilidade de vivermos segundo o plano de Deus, o Deus que nos criou. Interessante porque da morte nós fomos chamados à vida. Deus não nos fez para a morte não estava na ordem da criação de Deus. A morte foi introduzida na criação por causa do pecado. A morte é a nossa separação em relação a Deus, separação em relação a nós mesmos, separação em relação ao nosso próximo, separação quanto às demais coisas criadas. A morte foi introduzida nessa história por causa do pecado. Paulo escreveu isso muito bem ao dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna, que Ele nos concedeu por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. O texto falava que nós estávamos escravizados pelo pecado, mas agora nos assentamos com Cristo nas regiões celestiais. Isso é muito interessante, essa é uma verdade que o Evangelho traz para nós. Em Lucas capítulo 22, quando Jesus está celebrando a última ceia com os discípulos, fazendo ali do pão e daquele cálice com vinho os elementos da nova aliança para o perdão dos nossos pecados, para a redenção nossa, Ele diz para os seus discípulos que nós dominaríamos com Ele, reinaríamos juntos com Ele. Paulo vai dizer lá para os coríntios que vocês não sabem, vocês, os santos, que vocês hão de julgar os anjos. Julgar no sentido de dominar, governar, liderar, até mesmo os anjos. A ideia toda aqui, gente, é Deus restaurando a ordem da criação. Porque quando você vai lá para Gênesis 1, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem conforme semelhança, ele dá para esse ser humano um propósito na criação. E que propósito que é ele? Domine ele sobre as aves do céu, sobre os animais, os peixes do mar, ou seja, exerça ele, ser humano, uma função de domínio na criação, de governo na criação. Ele nos chama para isso, para dominarmos sobre a sua criação. E nós dominamos a criação, mas não conforme o plano de Deus, mas conforme o pecado. E o que é dominar a criação conforme o pecado? É fazer do outro meu escravo. É olhar para a natureza e encontrar na natureza nada mais do que um instrumento para o meu lucro. Por isso eu posso destruir a natureza e fazer o que eu quiser dela. E vivemos crise ecológica e falamos sobre crise ecológica por causa dos efeitos do pecado. Essa é a dominação segundo o pecado. Mas o que é dominar sobre a criação segundo o plano de Deus, segundo a ordem da criação? É que este ser criado à imagem e semelhança de Deus era reconhecido pela criação como sua autoridade, como seu cuidador. É por isso que os animais iam até Adão para receber de Adão seu nome. Olha que relação linda.
ele se apresentando para Adão para receber o nome. Era essa a lógica. No capítulo 2 mostra isso com muita clareza. Deus colocou o homem no jardim para cuidar do jardim e cultivar o jardim. Era esse o domínio, era esse o governo sobre a ordem da criação que estava destinado a nós. Em Cristo Jesus, isso está sendo restaurado. E esse assunto volta lá no versículo 10, que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Para mostrar, versículo 7, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Interessante você pensar que nesse texto, nesse versículo, Paulo está dizendo que tudo o que Deus fez nos concedeu a salvação em Cristo Jesus, ao invés da morte nos deu a vida, ao invés de merecermos, de recebermos aquilo que merecíamos, que era a ira de Deus, nós recebemos a sua misericórdia, o seu amor e a sua graça. E Paulo está dizendo o seguinte: por que Deus fez isso dessa maneira e aonde Ele quer chegar com isso? Versículo 7 diz a primeira resposta: para mostrar nesta era, nas eras que hão de vir e por todos os tempos, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada aonde? Aonde a graça de Deus está sendo demonstrada, pregada, anunciada para este mundo, na sua bondade para conosco. Que coisa linda. Pensa comigo, às vezes eu tenho uns devaneios e penso em umas coisas assim. Se eu fosse o arquiteto do plano de salvação, certo? Me permitam bancar o papel de Deus por um momento e imaginar de uma forma muito louca se eu fosse o arquiteto desse plano. Eu pensaria no seguinte: já que a mensagem de salvação é tão bonita, tão boa, é o que pode mudar a história, todas as coisas, eu sinceramente não enviaria os seres humanos, pecadores, falhos, como todos nós, para fazer isso. Sabe o que eu faria? Primeira coisa, eu manteria Jesus em carne e osso aqui entre nós até hoje, certo? Não teria feito Jesus ascender aos céus para voltar um dia lá na frente. Não, eu teria mantido Jesus com nós de carne e osso até hoje, ok? Além disso, o que eu faria? Eu enviaria os anjos para fazer esse negócio. Você já imaginou? Os anjos do Senhor, as carruagens de fogo, os ventos, etc. Aquelas coisas maravilhosas que a gente encontra lá no Antigo Testamento, passando aqui na Rua 9 de Julho, na Rua Riachuelo, na Praça Santana e etc. E todas as pessoas vendo com os seus olhos a glória de Deus revelada na pessoa do Cristo ali entre elas, os anjos tocando as suas trombetas, anunciando a salvação e etc. Seria sensacional. Isso se eu fosse o arquiteto do plano. Se eu fosse o marqueteiro celestial, era isso que eu ia fazer. Mas graças a Deus que eu não sou esse marqueteiro celestial. Porque esse plano seria tremendamente falho, acredito eu. Caso contrário, Deus teria feito assim. O que Deus escolheu, como Deus escolheu mostrar para o mundo a sua maravilhosa graça, por meio de cartas vivas. Ele quer mostrar para o mundo o poder transformador do Evangelho por meio de vidas transformadas pelo Evangelho. Ele quer mostrar para o mundo o poder da reconciliação por meio de pessoas reconciliadas com Ele. É o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 16. Ele nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Você pode ter certeza que os anjos anseiam profundamente em anunciar as boas novas do Senhor, mas essa tarefa foi dada a nós. A nossa vida é um testemunho, tem que ser um testemunho do poder transformador do Evangelho. Quando Paulo escreve a primeira carta para Timóteo, logo no primeiro capítulo, ele vai contar a sua história de transformação de vida. Ele vai contar quem ele era, Paulo, um perseguidor da igreja, alguém que era um blasfemador, que agiu por ignorância, pelo ímpeto que ele tinha de zelo por Deus e etc. E ele fez um monte de coisas erradas, inclusive consentindo na morte de pessoas e perseguindo com violência a igreja do Senhor. Esse era o Paulo.
mas ele alcançou misericórdia, porque fez todas essas coisas na sua ignorância, na sua incredulidade. E aí Paulo diz uma das coisas mais sensacionais que você vai encontrar no Novo Testamento. Paulo, já velho, não no começo da sua caminhada cristã, já velho, dizendo o seguinte para o seu discípulo Timóteo: Timóteo, pode acreditar nessa verdade. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele veio a este mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior deles. E aí ele diz a razão disso. E ele fez isso, sabe para quê? Para mostrar por meio da minha vida o poder transformador desse evangelho. Ele fez isso para que a minha vida se tornasse um exemplo para aqueles que haveriam de crer em Cristo Jesus para a salvação. A nossa vida transformada é a nossa melhor pregação do evangelho. Mostrar para este mundo que nós somos essas cartas vivas, pessoas reconciliadas com Deus, cuja vida se torna um testemunho dessa reconciliação. Nós somos salvos pela graça de Deus. E é exatamente o que ele diz no verso 8 e no verso 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva do Senhor. E este é um ponto fundamental acerca do evangelho e da nossa salvação. Como eu posso ser restaurado? Pela graça desse Deus e somente pela graça desse Deus. É dessa forma que nós podemos ser restaurados. E o que isso significa? Que a nossa salvação não pode acontecer, não vai acontecer por meio dos nossos merecimentos, não vai acontecer pelas nossas obras, mas é pela graça que nós somos salvos. E isso por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, isso é presente de Deus. Em outras palavras, a salvação não é um salário, que o trabalhador tem direito ao salário por aquilo que ele realizou ao longo do seu mês. A salvação não é o prêmio, não é a recompensa pelo bom comportamento. A salvação não é o resultado de uma vida que apresentou para Deus boas obras, e diante dessas boas obras eu posso tentar pedir ou até mesmo exigir de Deus ser salvo. Muito pelo contrário. A salvação é por graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Outra coisa importantíssima que esse texto esclarece: o que nos salva não é a intensidade da nossa fé, mas o objeto da nossa fé. A fé é o instrumento. A fé nada mais é do que instrumento. Nós somos salvos por meio da fé, mas é a graça do Senhor que nos salva. O contrário de sermos salvos por meio de alguma outra coisa é a nossa tentativa de justificar-nos diante de Deus por meio das nossas obras. E eu sei, eu acredito, que conceitualmente eu não disse nenhuma novidade para vocês. Todos vocês, de alguma maneira, sabem disso. Mas aonde é que a dificuldade se manifesta na nossa vida prática? Porque a gente sabe de tudo isso, que tudo é graça de Deus, mas quando o nosso calo aperta, lá vai a gente tentar merecer alguma coisa de Deus. Na nossa vida prática, lá vai a gente avaliar a nossa vida pela lógica da contabilidade com Deus. As coisas estão dando errado na minha vida por quê? Talvez porque eu tenho pecado demais. Ora, na vida do apóstolo Paulo, um monte de coisa da perspectiva humana estava dando errado. E ele não estava pecando demais, ele estava fazendo a vontade de Deus. Lembra do que ele disse para os filipenses? Foi por Cristo Jesus que eu perdi todas as coisas. Da nossa perspectiva, a vida do cara está dando tudo errado. Então deve ter um monte de pecado na vida dele, por isso que está dando errado. Essa é a nossa lógica.
É assim que a gente avalia a coisa na prática. Vocês são salvos pela graça. E é essa graça que nos sustenta a vida. É essa graça. No final das contas, a gente sempre vai querer merecer mais o amor de Deus, fazendo um monte de coisas boas, coisas legais, etc., para Deus nos amar mais. Ou os momentos onde isso mais se revela, quando a gente está precisando de alguma coisa de Deus. Vai falar que não é assim. Naqueles momentos mais críticos, quando a gente está precisando de uma bênção especial de Deus, aí você vira o melhor crente da face da terra. Aí você sai querendo fazer boas obras, você sai querendo acordar de madrugada para ler a Bíblia e orar, não perde um devocional que o André manda para você, não falta num culto, por quê? Porque é um momento da sua vida onde você está precisando de uma bênção especial. Então, se depender de você para alcançar essa bênção, você vem na igreja de segunda a segunda. É mais ou menos assim que funciona a nossa lógica ou não? É. Quando o calo aperta, quando a necessidade surge, a gente volta a querer operar por meio dos nossos merecimentos. Mas lembre-se disso, Deus nos ama porque Ele é amor, não porque nós merecemos amor. De modo que não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. O amor dele não está sujeito à variação, como nós estamos sujeitos à variação. Deus não é inconstante, nós é que somos inconstantes. E pensamos Deus a partir da nossa lógica, da inconstância, do merecimento, da variação, e tentamos nos relacionar com Deus dessa forma. Isso mostra que nós ainda não entendemos que o presente maior de Deus para nós é justamente a salvação. Para pensar qual é a maior bênção que Deus pode nos dar. E aí, para fazer esse exercício, nós precisamos pensar um pouquinho na nossa própria vida pessoal. Quais têm sido as nossas petições a Deus? E o que nos faz agradecer a Deus, louvar a Deus? Nós chegaremos a uma constatação preocupante, que é a seguinte: a maior parte das nossas petições a Deus dizem respeito aos nossos projetos pessoais, que nós levamos até Deus, porque queremos usar o poder de Deus para a satisfação da nossa vontade. A maior parte das nossas petições a Deus dizem respeito às nossas próprias vontades e projetos pessoais. E nisso se revela que nós estamos querendo usar o poder de Deus para a realização da nossa própria vontade. Segunda coisa, quais têm sido os nossos motivos de agradecimento a Deus? Pelas coisas que Deus fez para nós. Tem alguma coisa errada em agradecer a Deus por aquilo que Ele fez para nós? De modo nenhum. Leia os Salmos que você vai perceber que o povo de Deus agradece o tempo todo pela intervenção de Deus. E nós, sem dúvida nenhuma, somos, como povo de Deus, compelidos a olhar para a nossa vida e perceber os milagres que Deus realiza na nossa história, na nossa vida. Mas nós não podemos perder de vista o seguinte: que o dom maior de Deus não são coisas circunstanciais que Ele fez por nós ou que eventualmente vai fazer pela nossa vida particular. Mas o dom maior de Deus é o dom da salvação. É o dom da salvação. Esse é o presente maior de Deus. Porque talvez o carro que você quer comprar, a casa que você sonha, a viagem que você quer fazer, essas coisas todas, em algum momento da sua vida você alcance por meio do seu trabalho, por meio de qualquer outra coisa. Ou pode ser também que agora você descubra que em Cristo Jesus você não precisa de mais nada disso. Percebe? Mas todas essas coisas a gente consegue. A gente luta, a gente trabalha, a gente junta dinheiro, a gente se planeja, a gente se organiza e realiza. E a salvação? Nós não podemos comprar. E a salvação? Nós não podemos, de modo nenhum, e ninguém pode nos vender ou nos doar.
A salvação provém de Deus. Ela é o dom de Deus, o presente maior de Deus para a salvação. Por que a salvação não pode ser comprada por nós? Porque é impossível que nós, seres humanos, alcancemos a salvação pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias obras. Por que que não vai funcionar daquele jeito que às vezes a gente imagina a nossa relação com Deus? Chega no final do dia, abre a planilha do Excel, coluna A, pecado, coluna B, santidade. E aí você lista lá os seus erros e os seus acertos. Chega no final do dia, você fala, hoje entre erros e acertos eu acertei mais, então hoje Deus está me amando mais. Hoje eu tenho mais autoridade para pedir alguma coisa para Deus, porque eu pequei pouco e fiz mais coisas boas. Essa lógica da contabilidade, do merecimento da dádiva do Senhor, não existe. Por quê? Porque se fosse por meio das nossas obras, quem recebe a glória pela nossa salvação? Nós mesmos. Mas quem é que deve ser e o único que pode ser glorificado? Deus, aquele que nos concedeu a salvação. O texto diz que isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nenhum ser humano um dia poderá chegar na presença do Senhor dizendo o seguinte: Deus, é o seguinte, eu, entre erros e acertos, acertei mais do que errei. Então o Senhor faz favor de abrir a porta da eternidade, porque eu tenho direito a esse lugar. Não existe isso. Não existe essa lógica. Ou, Deus, eu estou precisando daquela coisa. Então o Senhor faça o favor de me dar o que eu estou te pedindo, porque eu tenho direitos diante do Senhor. Olha as coisas boas que eu fiz no passado. Olha como eu ajudei aquelas outras pessoas. Olha como eu tenho orado e lido a Bíblia. Olha como eu tenho frequentado a igreja. Por causa disso, Senhor, o Senhor faz favor de me dar o que eu estou pedindo. Porque eu tenho direitos diante do Senhor. Não, não por obras. Justamente por este ponto. Ninguém é digno de glória, senão o nosso Deus e o nosso Senhor. Para que Ele e não nós seja exaltado e glorificado para todo sempre. E por fim, nós somos salvos por meio da fé. A fé é o nosso instrumento por meio do qual nós recebemos a salvação pela graça de Deus. Interessante você pensar que quando Paulo escreve para os Coríntios, ele diz que ele pregava Cristo e Cristo crucificado. E a cruz de Cristo, ou seja, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tem efeitos salvíficos sobre nós. O que isso significa? Que um dia Jesus morreu naquela cruz, e do ponto de vista puramente humano e histórico, nada mais foi do que mais um rebelde que foi crucificado pelo Império Romano, sob a pressão das autoridades judaicas, condenado por heresia. Era exatamente isso que significa a crucificação de Jesus, de um ponto de vista meramente humano, mas por uma intervenção divina, pela ação do Espírito Santo de Deus, que abre os nossos olhos para contemplarmos a verdade por trás da cruz de Cristo. O que a gente descobre é que aquilo não era mais uma das muitas crucificações, mas aquele era o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso nós só alcançamos pela fé. A nossa razão encontra na graça de Deus o seu limite. O seu limite. A graça de Deus, como Paulo disse para os Coríntios, é loucura para os judeus, e loucura para os gregos e um escândalo para os judeus. Ela é incompreensível pela sabedoria humana. Nós só podemos olhar para a cruz do Calvário e ali reconhecermos o Messias. Na cruz do Calvário, ensanguentado, coroado com uma coroa de espinhos, despido, maltratado, xingado e humilhado. Olhar para essa imagem e dizer: este é o meu Salvador, só é possível por meio da fé. Só é possível por meio da fé. A razão humana não é capaz de perceber isso. A razão humana olha para aquele e simplesmente vê um desgraçado,
abandonado por Deus. Só enxerga na cruz um amaldiçoado, pendurado no madeiro, sentenciado à morte, porque falou e blasfemou contra Moisés e as tradições judaicas. É só isso que a nossa razão consegue enxergar. Mas nós somos salvos por meio de um outro instrumento que Deus concedeu a nós para que entendamos as coisas: a fé. E não tenha dúvidas de que a fé é uma dádiva do Senhor. Não tenha dúvidas de que quando nós contemplamos a cruz de Cristo e nela reconhecemos o nosso Salvador, e nela reconhecemos que o Rei ali está crucificado, e que vive porque ressuscitou e um dia voltará, essa é a certeza não da razão, mas da fé. Essa é a certeza da fé, de que este Cristo crucificado não está distante, mas está entre nós. É a certeza da fé que pode dizer que já não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus, que se entregou por nós, que morreu no nosso lugar. É pela fé que nós somos salvos, e não por meio das nossas obras. Fé, portanto, é a certeza e convicção na obra de Jesus Cristo. Nós cantamos antes da mensagem uma música que fala sobre a glória desse Deus, o Deus que está assentado no trono, o Deus que está ali coroado e é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E nós pensamos que agora a nossa vida é vivida na presença do Deus Santo. E este Deus Santo, que lá na tradição de Israel no Antigo Testamento, deu para o seu povo, dentro da sua organização religiosa, um lugar muito especial, chamado Santo dos Santos. E o que era o Santo dos Santos? De uma forma muito resumida, o lugar mais sagrado da face da terra. O lugar mais santo da face da terra. Ele é tão santo, porque ali habita a presença de Deus, que se o sumo sacerdote entrasse ali tendo consigo algum pecado, ele seria morto imediatamente. Este é o Santo dos Santos. E daí o autor de Hebreus vai dizer o que para nós? Agora, nós podemos entrar ousadamente no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que foi aberto, construído por nós, por causa do sacrifício do Filho de Deus. Sabe o que isso significa? Que hoje nós podemos viver na presença de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. É Cristo quem abre para nós o Santo dos Santos. Na sua morte e na sua ressurreição, que o véu que separava a presença de Deus da presença dos homens é rasgado de cima a baixo. E no sacrifício de Jesus Cristo, Deus estava dizendo ao mundo: agora vocês têm acesso a mim. Não porque vocês merecem, mas por meio do sacrifício do meu Filho. Pelos méritos do meu Filho, pela obediência do meu Filho. Por aquilo que o meu Filho fez, encarnando o meu amor por vocês, hoje vocês têm acesso a mim. Então, entrem livremente no Santo dos Santos, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. E Paulo encerra o texto dizendo o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Paulo diz para os coríntios que aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Segundo aos Coríntios capítulo 5. Isso significa que crer em Cristo Jesus, crer em Jesus como o Messias de Deus, crer em Jesus como o Redentor,
Crer em Jesus como aquele que traz para a história o reino de Deus não significa que adentramos a uma nova confissão religiosa. Crer em Cristo Jesus não traz como implicação nos tornarmos seguidores de um movimento social chamado Igreja Cristã. Crer em Cristo Jesus é muito mais do que a nossa filiação a uma igreja, a uma instituição, seja lá o que for. É muito mais do que isso. Crer em Cristo Jesus significa ser nova criação. Nova criação. Porque nós podemos muito bem participarmos de uma igreja, frequentarmos uma igreja, ouvirmos o tempo todo mensagens da Bíblia acerca de Jesus, Deus e a sua vontade, mas permanecermos velha criação, porque não entramos de fato em um compromisso com o Cristo crucificado e ressurreto para a nossa salvação. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, é que nós somos uma nova criação. E isso significa que a nossa antiga vida de pecados já não condiz mais com a nossa nova vida. Antes nós vivíamos guiados pelos nossos próprios desejos e nossas próprias paixões. Antes nós vivíamos segundo os nossos próprios planos. E nós sabemos que viver segundo os nossos próprios desejos e pecados e vontades é viver debaixo da escravidão de Satanás. Isso é o antes. Mas agora nós estamos em Cristo e as coisas as velhas já ficaram para trás. Isso faz parte da nossa antiga vida de pecados. Em Cristo Jesus, Deus está restaurando a ordem da criação. E porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, é que encontramos na nova criação o nosso propósito existencial, que não é mais viver para nós mesmos, mas vivermos para Jesus Cristo. Também em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, Paulo fala sobre isso. Ele ressuscitou e nos concedeu uma nova vida para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a nossa nova vida, para andarmos com Deus em Cristo Jesus, realizando as obras que Deus realiza. Em outras palavras, Deus nos fez nova criação em Cristo Jesus, para trabalharmos para o bem da criação, juntos com o nosso Pai Celestial. Para a gente fechar, eu quero ler esse texto na tradução do Eugene Peterson, na Bíblia, a Mensagem. Sua tradução e versão, adaptação desse texto, foi muito feliz e com ela eu quero encerrar. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência, nem nos exterminou. Em vez disso, com sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, Ele nos abraçou, tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Agora, Deus nos tem onde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não fizemos nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus, e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa.
a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Deus seja louvado.